um monge sai de Roma com seus 40 companheiros para evangelizar um povo de bárbaros do outro lado do mundo, conhecido na ponta da ponta daquele mundo que ele vivia. No meio do caminho, em meio ao medo, ele dá meia volta para pedir pro Papa cancelar tudo. O Papa nega e esse monge medroso vira o apóstolo de um reino inteiro. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 27 de maio. E o nosso destaque de hoje é um santo que tem o mesmo nome de um dos maiores doutores da igreja e que nós vimos ontem, inclusive, em um dos elogios. Se tu estava comigo ontem, já comenta aqui embaixo, tu deve saber quem é. Nosso destaque de hoje é um dos grandes apóstolos de todo um povo. Ele fez uma das coisas mais difíceis que existe, que é largar a vida tranquila do seu mosteiro para ir parar num lugar inabitado, num lugar não católico, cheio de gente que não apenas não entendia o seu idioma, mas não entendia a sua fé. E é para isso que ele vai lá. Esse é Santo Agostinho de Canterbury ou Santo Agostinho de Cantuária. Primeira coisa importante a gente resolver é essa possível confusão. Quando tu ouve Santo Agostinho, tu pensa logo no grande Santo Agostinho de Hipona, Hipona que fica no norte da África, santo filósofo, teólogo, doutor da igreja, autor das Confissões, que é um santo do século IV, mas não é dele que a gente está falando aqui, tá? Hoje a gente está falando de Santo Agostinho de Cantuária, Cantuária na Inglaterra, Canterbury, vem 2 séculos depois, uma outra história completamente diferente, mesmo nome, santos muito diferentes, então já te salvo dessa confusão. Mas para a gente entender o que ele fez, a gente precisa, como sempre, entender o contexto, o que acontecia naquele momento, e imaginar como era a Inglaterra no fim do século VI. Os romanos tinham ido embora, fazia um tempo, o Império Romano tinha caído há algum tempo já, e com eles, boa parte da fé católica que tinha chegado lá também tinha sumido ou se dissipado de algum modo. A ilha tinha sido tomada pelos anglo-saxões, que são povos germânicos. Hoje a gente pensa em anglo-saxões e imediatamente imagina a Inglaterra. Inclusive, Inglaterra é a terra dos anglos, né? Mas na verdade os anglo-saxões, os anglos e os saxões, povos diferentes, são povos germânicos do norte da Europa, ali do norte da Alemanha, que vão para a Grã-Bretanha nesse período. Então, eles são povos nórdicos, né, assemelhados aos vikings de algum modo, apesar de que o que a gente entende como vikings de fato, tá, alguns séculos depois, são os povos que vão, inclusive, invadir os territórios dos anglo-saxões. Mas eles adoravam deuses pagãos. O próprio Thor era um deus desses. O catolicismo ainda resistia com os antigos bretões, convertidos dos celtas lá no oeste, mas ali no centro, na parte mais próxima da Europa, que eram os reinos saxões, de fato, eles eram pagãos. Então, estar na Inglaterra, ser católico nessa região da Inglaterra, né, para a gente pensar no pensamento romano, é de fato o fim do mundo, é de fato uma zona de missão. E aí então entra São Gregório Magno, grande papa, grande agiólogo, já falamos muitas vezes dele aqui porque ele nos traz à tona muitos santos. Conta a tradição, e quem registra isso, inclusive, é São Beda, venerável, falamos dele também, que é um grande historiador da igreja, especialmente inglesa. Ele nos diz que São Gregório Magno, antes ainda de ser papa, passou pelo mercado de escravos de Roma e viu uns meninos loiros de pele clara ali à venda.
perguntou de onde eram, disseram, são anglos. Ele respondeu com com aquele trocadilho que ficou para a história, non angli, sed angeli, ou seja, não são anglos, são anjos. E aí, dizem que daí teria nascido o desejo dele de evangelizar é, os anglos. Não ele pessoalmente, mas de que a igreja de fato deveria ir aos anglos. Anos depois, já como Papa, São Gregório Magno escolhe um homem para liderar essa missão. O prior do mosteiro de Santo André, no Monte Célio, em Roma, um monge beneditino chamado Agostinho. Ele manda Santo Agostinho com 40 companheiros monges para a ilha da Inglaterra, ali por volta de 596. A gente tem essa imagem do missionário corajoso, de peito aberto, do grande evangelizador dos povos, que vai de peito aberto, assim, vai feliz para sua missão. Mas é importante que a gente veja esse ponto da história também, Santo Agostinho, porque no caminho, atravessando a Gália ali, parte da França, os monges começam a ouvir histórias sobre os anglo-saxões, que era um povo feroz, que era uma língua muito difícil, que o mar até lá era perigoso. E aí o pavor se abateu sobre o grupo inteiro, de tal modo que eles mandaram o próprio Santo Agostinho voltar para Roma e pedir para o Papa para que eles pudessem desistir da missão, que seria loucura evangelizar lá. E o Papa São Gregório Magno disse que não, mas não seco. Ele escreveu cartas firmes, mas cheias de carinho, encorajando os monges a seguir em frente. Lembrou que é melhor não começar uma boa obra é, do que começar e recuar, que era o que eles estavam fazendo. Ele nomeou Santo Agostinho abade sobre os companheiros para dar autoridade a ele. De algum modo, confirmou aquilo que os próprios companheiros já tinham visto, uma vez que mandaram ele para falar com o Papa. É, e ele volta então a eles com a autoridade do Papa, e eles obedecem como bons beneditinos a essa autoridade, como bons católicos, indo mais a fundo. Então, essa missão de evangelização de um povo que por um milênio quase vai ser um bastião do catolicismo, queira Deus que volte a ser, inclusive, começa com uma história de medo, mas de obediência sobre o medo. Em 597 eles desembarcam na ilha de Thanet, lá no reino de Kent, sudeste da Inglaterra, e ali o rei Eteoberto, que era pagão, mas tinha esposa, uma princesa franca aberta, que era católica, tá? Inclusive ela tinha já um capelão, um bispo, que rezava a missa para que ela pudesse, enfim, viver a sua fé. Ou seja, antes do missionário chegar, Deus já tinha colocado uma mulher de fé. E isso é muito comum, tá? Nessas grandes histórias de missionários, em reis pagãos que, por algum tipo de relacionamento com a França, a filha primogênita da igreja, tinham esposas católicas. A graça de Deus alcança o povo antes do próprio missionário, antes do próprio profeta. Então, o rei Eteoberto recebe os monges com alguma cautela, ele recebe ao ar livre, porque entendam que esses reis pagãos, em geral, os pagãos daquele tempo, especialmente se a gente está falando ali daquele povo que tinha muita relação com os celtas, com umas religiões naturais, eles não entendiam exatamente que o catolicismo era, que tipo de fé era aquela. Então eles tinham medo de feitiçaria, eles tinham medo de maldições. Os monges entram, São Beda nos conta, em procissão, carregando uma cruz de prata e um ícone de Cristo pintado numa tábua, cantando ladainhas. Aí tu imagina aquele rei pagão olhando aquele grupo de homens estranhos, esteticamente para ele provavelmente estranhos, de outra terra, com outra língua, cantando numa língua que ele não entende, eles não falavam latim, carregando a imagem de um, para ele, suposto Deus que morreu e morreu crucificado. Curioso que, de fato, isso deu certo. O rei deu liberdade para os monges pregarem
e deu uma casa para eles em Cantuária. Muita gente se converteu, o próprio rei acabou pedindo o batismo, nos diz a tradição que no Pentecoste de 597 ainda, é, mesmo ano da chegada deles. E aí a evangelização explode. Se diz que no único Natal cerca de 10.000 anglos foram batizados. 10.000, tá? Aquele povo que eles temiam que seria impossível de converter, ou que seria impossível de conversar, quem dirá converter. Santo Agostinho de Canterbury é sagrado bispo, vira o primeiro arcebispo de Cantuária, uma sé que existe até hoje, é a sé primaz da Inglaterra. É, ele traz de volta a Igreja Católica depois da saída dos romanos, restaura inclusive um prédio de igreja romano que vai se tornar a catedral, funda mosteiro, estabelece dioceses, como Rochester, Londres, e ele faz tudo isso, como o próprio Martirológio nos traz elogio, imitando a vida apostólica primitiva, a vida em comum, oração e pregação. Tem uma parte que eu acho genial que mostra a inteligência pastoral desse pessoal, tá? Dessa galera, desses santos dessa época. Santo Agostinho ficava com dúvidas práticas, como organizar a igreja, o que fazer com os templos pagãos. De fato, ele tem situações diante de mim, como lidar com isso. Ele escrevia para Roma perguntando, São Gregório Magno respondia com uma sabedoria é, digna da grande figura que ele era. Não destrói os templos pagãos, purifica-os, joga água benta, põe altares e transforma aquele lugar de culto aos ídolos em casa de Deus. Aproveita, né, até as festas que o povo já tinha para transformá-las em festas cristãs. Ou seja, no século VI é o princípio do que a gente chama, inclusive, de enculturação, de não chegar destruindo, da boa enculturação, tá? Da fé que não se dobra para aquele mundo, mas que entende onde Deus está naquele mundo e converte aquilo que deve servir a Deus, aquilo que pode servir a Deus. Bom, claro que nem tudo foi fácil. Santo Agostinho tentou unir, por exemplo, os antigos católicos bretões, os celtas do oeste, eh, sob a disciplina romana, sobre o catolicismo de fato, principalmente na questão da Páscoa, que eles calculavam de outro jeito. Tiveram encontros, sínodos, mas não tiveram acordos. Os bretões resistiram muito. A unidade só viria muito tempo depois. Perdi uma luz aqui, vou ter que falar com vocês no escuro. Santo Agostinho de Cantuária morre por volta do ano 604, 605, e ele vai ser sepultado no mosteiro que ele próprio fundou. É, fica para a história como o grande apóstolo da Inglaterra. Voltou. O monge que foi com medo mesmo, foi sagrado bispo e organizou toda uma igreja. Converteu um reino inteiro. Inclusive, acho que isso é uma coisa importante que a gente leve da história de Santo Agostinho. Santidade não é não ter medo. Santidade é, é ir com medo, por obediência, por amor a Deus, se fazer filho, se fazer missionário, se fazer obediente, ainda que com medo, ainda que com dúvidas, ainda que acreditando no contrário. E se essa história te parece boa, te parece inspiradora, por favor, deixa o teu like, deixa a tua inscrição. Se tu puder, aponta a tua câmera para esse QR Code ou vai no link aqui na descrição, te torna um apoiador mensal ou faz uma colaboração pontual aqui para o Hub Católico, para que a gente possa ter equipamento, ferramentas, é, é, assinaturas aí diversas que são necessárias para que esse conteúdo esteja aqui disponibilizado para ti, e não apenas esse, mas o Diário de um Paroquiano de Aldeia, o Martirológio Romano. Eu não mostrei ele para vocês hoje, porque tô repetindo muito aqui nos últimos dias, tô me achando com esse martirológio, mas o link tá aqui embaixo, acessem o martirológio, ele foi feito para o uso de vocês,
Não para que eu mostrasse aqui apenas, mas para que vocês pudessem ir lá consultar, pesquisem os santos, vejam os santos do dia, confiram aquilo que a gente falou aqui, acompanhem, vejam o vídeo acompanhando o martirológio. Tudo isso, a tua colaboração ajuda muito. Hoje, claro, não temos só Santo Agostinho, vamos repassar os outros santos, mas é importante que antes disso tu deixe teu like, hein? Não esquece. Bom, nós temos aqui na sequência, no segundo elogio, São Júlio em Doróstoro, na Mécia, ali uma parte da Bulgária, que foi um veterano do exército imperial, foi preso na perseguição e levado diante do governador Máximo, obviamente desprezando os ídolos, confessando Cristo, e foi martirizado por isso, no ano de 302. Ainda no século IV, nós temos São Restituto, na Via Nomentana, a 16 milhas de Roma, um mártir, de memória, elogio curto, tá? Apenas sabemos que foi um mártir e que está sepultado na Via Nomentana. Santo Eutrópio, em 475, em Orange, na Provença, ali no sul da França, foi bispo de Orange. Inclusive, 475, um dos períodos de maior instabilidade até aquele momento. A gente está na queda do Império Romano, tá? São Bruno, em Würzburg, 1045, foi bispo de Würzburg, um grande bispo reformador, da moral do clero, grande professor do povo, né, sobre a Sagrada Escritura. São Gausberto, na Aquitânia, em 1079, muito próximo ali, um sacerdote e eremita, tá? Pregou no deserto, viveu ali no deserto, depois passou a receber peregrinos. 1079, mais uma vez a gente se depara com o período pré-ordens mendicantes, que é recheado de eremitas, justamente porque Deus suscitava, né, na Santa Igreja, nos seus santos, um sonho. No sétimo elogio, os beatos Edmund Duke, Richard Hill, John Hogg e Richard Holiday, em Dryburn, perto de Durham, na Inglaterra. Em 1590, quatro padres formados no colégio dos ingleses em Reims, na França, voltam para a Inglaterra. São presos e enforcados por serem sacerdotes no reino de Elizabeth I. Vejam, 1000 anos depois de Santo Agostinho levar a fé à Inglaterra, quatro mártires morrendo por essa mesma fé, que agora era perseguida. E assim como eles, nós já cansamos de ver aqui no Todo Santo Dia os mártires dos reinados de Elizabeth I, de James, de Charles. Então, nós temos uma sequência ali de, de, de reis anglicanos martirizando católicos. Exatamente isso, 1000 anos depois do grande bispo de Cantuária. No oitavo elogio, Santas Bárbara Kim e Bárbara I, em Seul, na Coreia. Santa Bárbara Kim era viúva, Santa Bárbara I era uma jovem de 15 anos, virgem, que foram presas na perseguição aos católicos coreanos, morreram em 1839. Em 1886 temos Santo Atanásio Basecuqueta, mais um santo de Uganda, tá? Um dos grandes mártires, inclusive, de Uganda. A gente está vendo uma sequência de mártires de Uganda. E por fim, São Gonzaga Gonza, também de Uganda, em Lubawu. Foi um servo do rei. Vejam, nós estamos vendo muitos mártires de Uganda nos últimos dias, e a grande maioria deles, se não todos, do entorno do rei. É uma história muito curiosa. Eu indico que vocês pesquisem sobre isso, tá? Aqui nós temos um servo do rei, mais um dos mártires de Uganda, foi conduzido à fogueira, foi trespassado por lanças, era companheiro de Santo Atanásio no grupo ali
que foi morto nessa perseguição do rei Muanga. E é isso, dia 27 de maio nós temos Mártir Soldado, Jovens Mártires de Uganda, o próprio Apóstolo da Inglaterra. Me conta qual deles te chamou mais atenção, qual tocou teu coração, qual teve uma história que conversou com a tua. Deixa o teu like, te inscreve no Hub Católico, considera virar membro aqui. E não esquece que nós temos agora a nossa loja de camisetas da Selo, lançando a primeira coleção, coleção Regra, baseada nos lemas das grandes ordens religiosas. Eu tenho certeza que tem uma delas com a qual tu te identifica mais. Pode ser os franciscanos, beneditinos, os dominicanos, os jesuítas. Nós já temos várias estampas lá. Ao longo da semana eu estou lançando mais estampas. São 12 estampas no total dessa coleção. Só agora as camisetas estão de R$ 119,90 por R$ 89,90. O link está aqui embaixo, vai lá. Aproveita o desconto para comprar as tuas camisetas. Deixa o teu like, tua inscrição e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia, para o Diário de Paroquiano de Aldeia, para o vlog do Hub. Até a próxima. Tchau.